Boa noite a todos. Mestre Jesus, nosso irmão maior, que nós neste momento estejamos ligados com você, estejamos atentos às nossas dificuldades, às nossas necessidades, que nós tenhamos o olhar no texto que vamos refletir hoje, tenhamos aquele olhar mais necessário para o nosso crescimento. Aquilo que estiver dentro do conteúdo que será tratado, aquilo que estiver dentro de nós com mais necessidade de modificação, que nós mais precisamos dar atenção, olhar, que seja trazido até o nosso pensamento, a nossa reflexão, que nós estejamos atentos e estejamos principalmente com humildade para enxergar essa dificuldade que possamos ter. Só temos como modificar aquilo que nós conhecermos e que nós aceitarmos que necessita de modificação. Então, auxilia cada um de nós nessa noite para que nós estejamos de corações abertos para aceitarmos as intuições que receberemos dos nossos amigos espirituais. Obrigado por essa nova oportunidade e que nós tenhamos uma noite de bastante reflexão. Que assim seja. Então, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vamos conversar sobre o suicídio e a loucura. A calma e a resignação obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devida à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos estremecimentos que, sem ela, o teriam perturbado. Ocorre o mesmo com o suicídio, excetuando aqueles que se verificam no estado de embriaguez e de loucura, e que se podem chamar inconscientes. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, sempre há por causa geral algum descontentamento. Ora, aquele que está seguro de não ser infeliz, senão um dia, e de serem melhores os dias seguintes, facilmente tem paciência. Só se desespera se não vê termo a seus sofrimentos. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas o que não crê na eternidade, que acredita que tudo nele acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê o termo disso com a morte. Nada esperando, acha absolutamente natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, ou, numa palavra, as ideias materialistas, são os maiores estimulantes ao suicídio. Trazem a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem na autoridade de seu saber, no esforço de provar a seus ouvintes ou a seus leitores que esses não têm nada a esperar após a morte, não se está trazendo junto dessa consequência a de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar? O que poderão dizer para desviá-los disso? Que compensação podem oferecer-lhes?
que esperança podem dar-lhes, nada além do nada. Do que é preciso concluir que, se o nada é o único heróico remédio, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. Portanto, a propagação das ideias materialistas é o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que deles se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Não sendo mais permitida a dúvida com o Espiritismo, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em condições totalmente diferentes. Daí a paciência e a resignação que naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. O Espiritismo também tem, sob esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Mostra-nos os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar sua vida. Dentre os suicidas, há alguns cujo sofrimento, mesmo sendo apenas temporário e não eterno, não deixa de ser menos terrível e de tal natureza que faz refletir todo aquele que tente partir da terra antes da ordem de Deus. Portanto, o espírita tem como oposição à ideia de suicídio vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tão mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido sobre a terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado totalmente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair no outro pior, mais longo e mais terrível, que se engana se acredita que, matando-se, vai mais rápido ao céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de suas afeições que lá esperava reencontrar, do que se conclui que o suicídio, não lhe trazendo senão decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não mais haverá suicídios conscientes. Comparando então os resultados das doutrinas materialista e espírita, só pelo ponto de vista do suicídio, descobre-se que a lógica da primeira conduz a ele, enquanto a lógica da uma o evita, o que é confirmado pela experiência. Bom, hoje nós vamos conversar sobre um assunto, um assunto que traz para nós uma reavaliação de tudo aquilo que nós vivenciamos quando estamos encarnados, a forma como a gente encara aquilo que a gente está vivenciando, né? Nós que temos a doutrina espírita como amparo, temos essa grande possibilidade, que é a possibilidade de direcionar a nossa mente para não cometer esse ato, que, falando especificamente do suicídio, que é um ato que traz tantos danos para a criatura, porque quando a gente transgride uma lei de Deus, a gente obviamente sofre as consequências, e quando a gente abrevia a nossa existência e quando a gente toma essa decisão, a gente vai colher com certeza os malefícios dessa escolha. Então a gente, com o conhecimento espírita, tem essa possibilidade de ressignificar as nossas ações de um modo geral. E esse trecho ele traz para nós parâmetros para que a gente possa alimentar a calma e a resignação. O nosso último evangelho a gente conversou um pouco sobre a resignação e a importância dela, e
muitas vezes a gente não compreende a importância, né, desses valores na vida do espírito. E quando a gente trabalha a resignação e olha para a situação do mundo e olha para as situações que a gente vivencia, que todos estão vivenciando de um modo geral no mundo, a gente vê, né, o quanto a doutrina espírita pode colaborar para a construção desse valor para nós, né, desse valor que é tão importante. E tudo isso passa, obviamente, pela abertura das nossas mentes, no sentido da gente conseguir olhar além, né? Porque quando a gente não olha além do fim da vida da carne, tudo realmente perde sentido, né? E ele coloca uma fala aqui que eu achei interessante, né? Que ele fala do poço, né? Que a gente já, né, vai, na verdade, não tem o que esperar, então quanto mais cedo abreviar, mais cedo a gente chega ao fim daquilo que nós estamos vivenciando. Mas a gente considerar essa possibilidade, mesmo que a gente ainda desconheça um pouco da doutrina espírita, mesmo que a gente não tenha muito conhecimento, a gente ignorar a presença divina. E se a gente concebe Deus na nossa mente, seria acho que uma ausência de inteligência da nossa parte imaginar que Deus tenha possibilitado tudo isso acontecer para a gente estar aqui e isso não tem um significado futuro, tá? E um dia desse eu estava olhando na internet, estava vendo um relato, nada a ver com isso aqui do Evangelho, mas ao mesmo tempo tudo a ver, porque uma senhora, agora acho que era na Alemanha, não lembro muito bem, ela tinha como um aparador de porta dela uma pedra, e depois descobriram e tal, né, depois que ela desencarnou, os filhos ou os parentes foram ver o que seria aquela pedra, e aquela pedra foi formada a partir de árvore, né, das árvores, do que solta das árvores, aquilo forma uma pedra. Só que para formar isso leva milhões de anos, de 37 a 70 milhões de anos. Eu achei interessante o intervalo, de 37 a 70 é um baita do intervalo, mas aqui não tem como precisar, né? Mas vamos nos apegar aos 37 milhões de anos, uma pedra virar um aparador de porta, né? Hoje, com esse conhecimento, para que alguma coisa ia ser criada há tantos milhões de anos? Não digo a pedra, mas digo o mundo em si, porque se a pedra tem 37 milhões de anos, quantos milhões de anos não vai ter o planeta, né? Porque para chegar no ponto de ter uma pedra, passaram-se muitos milhões de anos antes. Então isso vai mostrando para a criatura que seja a mais ignorante, a mais desconhecedora de tudo, que deve ter um propósito para tudo isso, porque senão não teria razão de tudo isso existir. E se a gente tiver o pensamento extremamente materialista, a gente pode até tentar se iludir achando que não tem nenhuma razão de ser. Mas se uma pedra, porque isso me fez lembrar muito quando Jesus falou das aves do céu, para a gente olhar para elas e compreender. Eu fico pensando, se uma pedra ela sobrevive 37 milhões de anos, uma pedra a gente sabe que não tem uma inteligência ali, ao menos não igual à nossa. Ela pode ter um princípio, pode ter alguma coisa ali, mas não é uma inteligência igual à nossa. E a gente vale muito mais do que uma pedra.
Então, se aquilo se preserva durante milhões de anos, por que a gente não vai se preservar? Se a gente olhar sobre o aspecto do corpo físico, é óbvio que cessa. Mas a gente é muito mais que o corpo físico e a gente consegue fazer essa análise a partir de deduções simples que eu acredito que devem alimentar o nosso pensamento na simplicidade, porque numa hora que a gente está passando por um processo de loucura, um processo até de estímulo a suicídio, a gente precisa de simplicidade para poder reflexionar e não cometer um ato que é um ato extremo. E aí a gente vai trazendo para a nossa mente esses pensamentos e essa reflexão, da bondade de Deus. A gente olha e vê que o nosso corpo envelhece, mas a nossa mente, ela cada vez se abre mais. Então, quando a gente é criança, esses dias eu tive a oportunidade de passar por um lugar que a última vez que eu passei, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade, passei andando, na frente de uma igreja e tem uma escadaria enorme. E eu tive a oportunidade de passar esses dias de novo e estar bem na frente desse lugar. E eu lembro quando eu era criança, eu olhava, aquilo para mim era gigantesco. A igreja é grande, é a igreja de Santa Cruz, lá em São Paulo. Fica lá no bairro de Santa Cruz, lá na Vila Mariana. E lá tem uma igreja, a igreja realmente ela é enorme, é linda a igreja. E eu lembro quando eu passava, eu olhava aquelas escadarias quando eu era criança, para mim aquilo era uma coisa gigantesca. E passando, passei de carro, obviamente, é grande, mas não é tão grande como a gente olha quando é criança. Então, se a gente parar e pensar, houve uma ampliação. Então, o meu corpo físico, quando eu tinha 10 anos de idade, é uma realidade o corpo físico. Com 50 anos de idade, é outra realidade. Mas a minha mente, ela expandiu de tal forma que eu olho hoje para aquelas escadarias e aquilo não é algo tão imenso quanto quando eu era criança eu olhava e via aquilo. Então houve uma expansão na minha visão. E o corpo físico, teoricamente, ele piorou, porque ele deteriorou. De 10 para 50 anos, há uma deterioração. Já a mente não. A mente, eu olhava para a escadaria, ela era maior do que eu podia abarcar com a mente. Hoje eu olho para ela, minha mente abarca não só a escadaria, como a igreja num todo. Então a gente vê que há um crescimento, então a gente conclui que há um progresso. Não é uma coisa simples, é uma coisa banal de observação. E se a gente for olhando para tudo é assim. Então, para que a gente se desenvolveria se não houvesse uma continuidade? Então, quando a gente olha, a doutrina espírita, obviamente, ela vai... ela é uma... A alavanca é uma coisa até simples, mas é realmente algo que coloca na gente um foguete para empurrar a gente para frente e enxergar de outra forma. Mas essa ideia, essa ausência de ideia de vida futura, para nós é algo que a gente tem que repensar, mesmo às vezes sem o amparo da doutrina espírita, porque é inconcebível um criador inteligente criar uma criatura que ela vai expandir o seu entendimento e isso vai para 7 palmos abaixo da terra. Não é algo coerente, não é algo condizente, alguma coisa aí está equivocada. E é importante ter essa noção desse equívoco na nossa mente, porque tem essa noção do equívoco, que pode ser essa interpretação, a gente vai começar a tentar buscar explicação para isso. Isso vai levar a gente a crescer e a progredir. E é isso que faz a gente buscar através do conhecimento esse entendimento. Mas não é um conhecimento daquilo que às vezes satisfaz a minha vaidade, porque a ciência ela provê um conhecimento exuberante, mas muitas vezes a gente quer isso para poder dominar, então a gente quer usar a ciência para explicar quando foi a criação do universo,
quando a gente não tem capacidade para entender nem o nosso universo íntimo. Então a gente está indo pelo caminho equivocado e aí a gente se decepciona. Então, quando a gente deixa as coisas simples de lado e as conclusões simples que podem ser um freio para nós, e eu como espírito, eu considero para mim o maior freio que eu trouxe nessa encarnação é justamente isso, é pensar que Deus não permitiria que eu expandisse a minha mente com conhecimento, com todo o meu desenvolvimento, para eu levar isso para o túmulo e lá aquilo não ter servido para nada. É um pensamento que faz com que a gente realmente fale, bom, então se é assim, então não tem razão de você continuar, não digo nem cometer o suicídio, né? Não tem razão de você ficar estudando. Para que você vai estudar? Para que você vai crescer? Para que você vai trabalhar? Para que você vai fazer qualquer coisa? Só pela sobrevivência? Né? Aí é um pensamento muito animalesco, né? Então a gente vê, quando a gente joga isso sobre o materialismo, a gente vê o quanto o materialismo ele tem a sua importância no desenvolvimento da criatura, mas ele é falível no sentido de mostrar para nós algo que é preservado mesmo após a morte. Porque o corpo, ele pertence, né, o corpo físico para o encarnado, ele pertence ao materialismo. É ele que vai ser cremado, vai ser sepultado, né, é ele que vai para lá. O espírito não. O espírito se liberta disso e continua. E com certeza, desenvolvendo essa ideia na nossa mente, a gente vai começar a encarar não só as dificuldades que são às vezes dificuldades extremas, né? Por exemplo, casos graves de saúde terminal, mas as situações do dia a dia, como às vezes a gente cometer um equívoco no trabalho, como às vezes a gente ter um desentendimento com alguém, né? A gente entender que Deus não é mau, né? E a bondade divina faz com que a gente possa ter continuidade para a gente poder se ajustar a tudo isso. Então vai mudar a forma como a gente enxerga a vida terrestre, muda a forma como a gente enxerga a vida futura. Então esse processo que é um processo que a doutrina espírita vai obviamente potencializar de uma forma que a gente não tem nem condição de dimensionar. Mas se a gente realmente sentir o que Jesus traz para nós, a gente vai perceber com os conceitos básicos de entendimento da bondade divina que não seria bondade divina a gente passar por tudo que a gente está passando para isso terminar e não servir para nada. Isso não é condizente com a bondade divina. Para mim também não é condizente com a inteligência divina. Não é condizente também com a justiça divina. Então, a gente vai vendo que nada disso é condizente com Deus. Então, por isso que talvez muitas criaturas prefiram não acreditar em Deus, né? Porque se eu for pensar, eu vou ver que eu estou equivocado, né? E é um pensamento simples, não precisa ser um grande pensador, mas, obviamente, né, tem que ser uma criatura que tem o coração aberto, porque com o coração aberto a gente sente a presença de Deus em nós, e aí tudo se explica. E aí, se a gente tiver para cometer um ato como esse ato que ele está trazendo aqui do suicídio, que para mim o suicídio é um momento de loucura nossa, né? Onde a gente realmente não tem mais aonde se apegar e infelizmente a gente não consegue raciocinar, mas é um trabalho que tem que ser um trabalho diário para nós como espíritos. A gente compreender, entender que nenhum de nós está isento de vivenciar um pensamento desse e às vezes materializar um pensamento desse. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa sanidade. Por isso que ele traz aqui a importância, né, da gente cuidar dessa questão da loucura e do suicídio de forma integrada para modificar essas ideias na nossa mente.